Tá começando agora mais um Desvio de Retina, episódio número 2. Tô aqui com ele, Vitor Grande. E aí, galera? Aqui também com dois convidados novos, hoje para falar sobre propósito, Vitor Sobral. Fala, galera, Vitor aqui também. E o querido Ailton Panfiglio também. Olá, galera, boa noite. Sou só a nata hoje aqui para conversar sobre um tema super interessante que a gente sempre acaba debatendo bastante, que é propósito, né? Bom, mas antes da gente falar sobre o tema, os patrocinadores. Brincadeira, ainda não tem. Mas Isso vai aqui ter. é produção independente. Quem quiser aí, a gente tá aceitando proposta. Tá aberto. Bom, o que é o propósito, né? Eu acho que propósito, ele é um objetivo. Assim, a gente tem que também tomar muito cuidado o que é objetivo e o que é propósito, né? O objetivo tá, tipo, você alcançar algo, né? Realmente um objetivo. Mas o propósito, eu, pelo menos na minha concepção, é um projeto além, né? Alguma coisa que não envolve somente pequenos objetivos. É uma coisa de vida mesmo, né? Não sei como que vocês veem isso, assim, na vida de vocês, né? Realmente, propósito é uma coisa bem complexa e bem ampla de ser falada, né? Porque tem umas pessoas que meio que já nascem com propósito, né? E tem outras pessoas que morrem sem saber qual é o seu. Exato, com certeza. Com certeza. Qual que vocês acham, assim, qual que é a importância do propósito nas nossas vidas, né? Qual que é a diferença de uma vida que tem um propósito e da vida que, tipo, não tem um propósito, sabe? Como que vocês veem isso? Você acha que tem alguma importância, né? Na verdade. Com certeza. Imagina passar pela vida sem ter uma definição do que você gosta de fazer. É basicamente passar pela vida, né? Quem vive sem propósito. Eu penso que é você estar alinhado com o que você gosta de fazer. Vamos falar, a gente tem que levantar todo dia, nós vamos trabalhar, a gente tem a família, você tem várias personas, né? Que a gente vive diariamente, mas nós temos um tempo dentro do trabalho e eu penso que você tem que desenvolver as coisas que você gosta de uma forma que você esteja alinhado com a tua alma, com o teu financeiro, porque equilíbrio ele é a soma do mental, do emocional e da grana também, do financeiro, né? Eu acho que é uma Sim. tríplice aí, né? A gente tava falando bastante sobre Ikigai, né? A gente tava conversando antes de começar a gravar e até o Vitor aqui falou sobre. Pô, dá uma palhinha aí pra gente, o que é? Conta um pouquinho aí da sua experiência. Não, basicamente você tá alinhado com o que você ama, né? O que o Ailton acabou de falar, né? A gente passa o dia inteiro no trabalho. Imagina você passar o dia inteiro fazendo algo que você não se identifica, né? Então eu acredito que nem todo mundo ama o que faz, né? Mas pelo menos gostar é uma questão importante. Mas tem outras coisas de alinhamento, né? No Ikigai, por exemplo, fala bastante sobre você trazer valor para a sociedade como um todo, né? Qual que é o valor que o seu trabalho agrega, né? Então, é trazer valor, gostar do que faz, ganhar dinheiro com isso, né? Porque basicamente, principalmente, né? Eu acredito que ninguém vai querer trabalhar de graça, né? Mas a gente precisa de dinheiro para sobreviver. Mas não basta o dinheiro, né? O dinheiro é parte é um retorno ali do seu trabalho, mas ele não traz a saúde por completo, né? Eu acho que saúde, quando a gente fala de saúde, a gente não tem só a saúde física, né? Do corporal ali, a gente tem a saúde mental e ainda muito se fala hoje em dia sobre saúde financeira, né? Que ainda é um absurdo falar saúde financeira, porque finança, um objeto, um negócio, um dinheiro não tem saúde. Mas quando você falta dinheiro para você, imagina se isso não afeta seu mental, se não afeta a sua saúde de modo geral, né? Já ouvi dizer que até o amor sai pela janela sem grana, né? Eu queria ver qual que é a opinião de vocês sobre missão versus propósito. Tipo, tem diferença? Não tem diferença? Tá alinhado sua missão e seu propósito? Tem. Pra mim, eles estão, mesmo assim, dentro das mesmas condições ali de propósito e missão. Mas eu não sei como vocês enxergam isso, dessa relação, assim.
Pra mim, a missão ela tem fim, né? A missão é algo que você completa e você pode continuar a sua vida sem essa missão, né? Ela tem fim, basicamente isso. E o propósito, ele tem que estar totalmente alinhado com a sua vida. É o propósito que define quem você é, o que você faz e quem você é. Você tem que ter um alinhamento, porque isso, claro que a gente está em constante evolução, constante mudança, né? Você nunca vai, pode ser que você mude ao longo do caminho, mas o ideal é que você tenha um alinhamento com o seu propósito, porque eu acredito, no meu ponto de vista, né, que você vai morrer com esse propósito aí. E a missão, ela basicamente ela termina, né? Você completou e aí é que Então tá. você acha que a gente não pode ter várias missões ou talvez vários propósitos? Porque exatamente, né? Tipo, porque se a gente tiver várias missões, vários propósitos, né? Talvez nunca se acabe, ou uma puxa a outra, né? Sim, sim. Sei lá. E talvez a missão seja parte do seu propósito. Isso aí é bem, eu acho que individual de cada um, né? Mas você acha que também que tem diferença entre missão e propósito? Qual que é o seu ponto de vista? Cara, posso? Pode, com certeza. Posso. Com certeza. Olha, eu acho que é o seguinte, eu vi eu tava vendo um material aí e tal, e o cara falando do homem velho, né? Que gente não eu não sou mais o cara que eu era ontem, ou que eu era há um ano atrás. E você tem lá o seu trabalho, tem tudo, mas eu acho legal você conseguir ter essa maleabilidade de acoplar uma, uma nova forma de enxergar o que você faz. Você acordar de manhã e falar, não, hoje eu vou resolver tudo que eu resolvi ontem, mas de uma forma um pouco mais pacífica, né? Uma forma mais, eu não vou ser tão contundente, porque a gente a gente tá diariamente, você acaba encontrando pessoas que não têm o mesmo caráter. Você, eu acho legal ter uma citação do Marco Aurélio, né? Que era o imperador estoico romano, e ele falava: hoje eu vou encontrar um calhorda, eu vou encontrar um ladrão, eu vou encontrar um hipócrita e vou encontrar um cara bom. Então, a forma como ele vivia e desenvolvia o trabalho dele, pô, o cara era um imperador. Você imagina o tamanho do peso sobre os ombros. E aí o cara chegar no final do dia e ele conseguir passar por tudo isso, resolver as coisas, que tinha um monte de gente sob a responsabilidade dele, era um povo sobre a batuta do cara, e ele não deixar aquilo mexer tanto com ele. Então ele sabia, não tinha surpresa, porque assim, só existe decepção quando você espera algo de alguém. Então a gente às vezes sai trabalhar, sai fazer algumas coisas, você acaba tendo algum episódio que acontece e você acaba se vitimando ou se acaba ficando puto, né? Você fala, pô, que ser de luz esse aí, né, tal. E a gente acaba mexendo com você, né? E você só saiu para trabalhar. Então eu acho que assim, essa questão de você olhar a coisa um pouco adiante e falar, não, hoje eu vou tentar me blindar de uma forma que eu resolva isso daí de uma forma eficiente, mas sem isso daí me pegar tanto. Então eu acho que um dia a gente vai virar um monge bodhisattva, né? Isso aí é muito falar muito sobre evolução, né, na verdade, né? A gente É o nosso propósito, eu acho que na exatamente, verdade, claro, né? entendeu? O objetivo normalmente geralmente é esse, mas, né, tem gente que tem gente que eu acho que não sai muito da zona de conforto, eu acho que às vezes não tem um propósito muito certo, né, da evolução. Acaba evoluindo meio que por osmose, na verdade, né? Isso é bom, acontece. E muitas das vezes tem gente que não evolui, cara. Tem gente que continua com o mesmo pensamento, mesma linha de pensamento a vida inteira, vai ser aquele famoso jacu a vida toda e não vai mudar, entendeu? Então por isso que eu acho que, na minha opinião, é muito pessoal. Objetivo, propósito, missão. Então tem gente que tem, mas eu acredito que tem a gente que não tem também. Mas eu acho que o próprio universo se incumbe, né, de mostrar essa parte para as pessoas, né, esse novo ponto de vista. Porque assim, olha o que a gente passou agora com essa questão da pandemia. De repente a gente teve que ficar mais em casa, conviver mais com os nossos familiares, ou seja, eu tive que
a gente tava num frenesi aí de trabalhar, fazer grana, balada, 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 aquela coisa de era o próximo final de semana, era a próxima viagem, ou seja, a gente não tava tendo tempo de Uhum. olhar para dentro, né? E aí, de repente, você se dá de conta de que você tá na tua casa, tendo que conviver daí com teus familiares, que nem sempre é um local fácil, né? É uma escola muito forte, né? Você E nem sempre é o que conviver e acontece, viver, né? Por falta de tempo e tudo mais. mas aí você tem um monte de gente mudando, que nem o próprio conceito de casas hoje, ele já tá diferente. A gente vai tendo evoluções que elas vão acontecendo e as pessoas estão voltando um pouco mais. Ó, se acontecer de novo, agora eu preciso daquele espaço lá para eu poder jogar um carteado ou fazer outras coisas. Aí como é que eu convivo? Eu acho que, na verdade, a pandemia que tá acontecendo aí só aumentou o que as pessoas já são, na verdade. Eu penso muito assim, né? Que, tipo, quem era cuzão ficou mais cuzão ainda. E quem era uma pessoa do bem ficou mais do bem ainda, né? Ele só realçou, eu acho que, o propósito das pessoas. Porque eu acho que tem gente que nasceu com o propósito de ser cuzão, né? Deve ter. Mas eu acho que assim, ó, entrando no conceito religioso, eu tenho um pé atrás com isso, mas aquela coisa, os caras falavam o joio do trigo, né? Ela serviu pra mostrar quem é cuzão e quem é herói. Então, assim, ela mostrou muita gente conseguindo dar um salto, né? Interno e até externo. Pô, tem gente aí ajudando pessoas e mudando mesmo, fazendo essa reforma íntima, que é o ponto que eu acho que a gente tem que. Nós estamos hoje num planeta diferente, né, cara? A gente está numa era de regeneração, eu penso, sinto isso. Trazendo esse esquema que você falou agora de construção, o mundo parou, né, por conta da pandemia, e como que tá mudando essa questão até mesmo das construções, né? Imagina uma cidade como São Paulo, né? Que parou completamente o estilo de construção em São Paulo é totalmente vertical. Então o objetivo não era trazer bem-estar para as pessoas, eu acredito que o objetivo é colocar cada vez mais gente lá para capitalizar, para a cidade crescer, né? Então as pessoas estavam se enfiando cada vez mais em apartamentos menores. Eu acho que o estilo de construção em São Paulo estava mudando, né? Não sei como vai ser daqui para frente, para caber ali um apartamento minúsculo, para caber exatamente uma pessoa que consiga morar lá e trabalhar. Então parecia que São Paulo era uma cidade para enfiar as pessoas para trabalhar. E será que esse é o propósito das pessoas? Será que está alinhado? Essas pessoas estão alinhadas com seus propósitos, morando assim numa cidade onde você vai abaixar completamente o estilo de vida, né? Então agora que São Paulo completamente parou, muitas empresas pararam em São Paulo, né? As pessoas começaram a migrar mais pro interior, né? Eu acho que antes houve uma migração do interior para a capital e agora com a pandemia, talvez porque a gente conseguiu parar para refletir, talvez houve essa percepção de que tem que ter uma qualidade de vida, né? O lugar onde você mora, né? Então eu acredito que as construções, inclusive, podem ser que mudem no sentido de trazer mais qualidade de vida para as pessoas, né? Pode ser, mas de repente vem o pessoal do marketing aí e fala que dormir nem é tão ruim assim, né? Os cavalos dormem e vivem muitos anos, são fortes, correm. Exatamente. Eu acho que, na verdade, o propósito, assim, pensando aqui agora, o propósito é meio que o propósito da nossa vida é procurar por um propósito, talvez. Também. E a gente talvez viva a vida inteira procurando esse tal desse propósito e talvez nunca encontre. Pode ser que o propósito realmente seja procurar por propósito. Será que ele não vem de acordo com o que a gente se afina, vamos falar? Eu vejo, né, como a frequência, né? Você vê pequenos núcleos, você vai sempre estar atraindo pessoas iguais a você e você vai estar no meio daquilo Como que se você fosse uma quer. peneira, né? Você vai filtrando. Assim, ó. Você imagina assim, ó, uma pessoa que está num núcleo, eu saio atrás de dinheiro, vou fazer dinheiro, vou tal. Ele vai ter para ele ter dinheiro, às vezes ele vai deixar de gastar algumas coisas e ter alguns confortos, ou ele vai acabar vivendo de determinada forma. Tanta gente não sai, não deixa família, deixa todo mundo que fala, não, eu vou lá porque lá tem grana. É o que o cara tá indo, não tem nada errado com isso.
Eu acho que assim, todo mundo, uma hora, você percebe se tá bom ou não. O que vai mudar é você falar, não, eu quero isso aí, tá legal pra mim, eu quero continuar. Porque assim, olha a quantidade de gente tomando tarja, meu, pra poder ficar equilibrado. Nós nunca tivemos não é falado, né, pelo OMS e tal, mas a gente nunca teve uma fase onde com tantos transtornos psicológicos, né? Então a galera tá aí, meu, o cara trabalhando onde não gosta, vivendo com uma pessoa que ele não gosta, por quê? Foi esquentando o caldeirão ali, o cara não quer sair, meu, ele tá teimando ainda, mas é o tempo de cada um. O negócio é que, se você, de acordo com a OMS, só no Brasil tem 18 milhões de pessoas que sofrem com ansiedade. Então, pra você ter uma ideia, né, assim, de quão amplo é isso, é, a gente tem, algumas coisas têm mudado na nossa geração, em vez da sua pra nossa, né, Hilton, que a gente hoje tenta alinhar cada vez mais o nosso propósito com o nosso trabalho, né, fazer as coisas que a gente ama fazer, né, tem aquela frase, né, faz alguma coisa que você ama, né, e nunca mais você vai amar aquela coisa também, né. Mas é importante você tá com esse seu propósito alinhado com o seu trabalho, porque senão você sempre vai estar esperando o happy hour. Você sempre vai estar esperando que exista um momento de alegria na sua vida, sexta-feira chegue, para que você possa, enfim, ser feliz, né? Então, a nossa geração tem batido muito papo em relação a isso, né? Tipo, meu, se você não tá num trabalho, você vai e sai do trabalho, né? Hoje, principalmente, o ciclo, né? Antigamente, por exemplo, da Natasha, que é minha namorada, o pai dela tá há 30 anos numa mesma empresa, né? Hoje, pra gente, é meio irreal isso acontecer, né? Porque o ciclo dos nossos trabalhos, e de tudo, né? Não só do trabalho, dos relacionamentos, com a amizade, com pessoas, eles são líquidos, né? Eles são rápidos e cíclicos. Porque as pessoas começam a enjoar, né? As coisas hoje são muito rápidas, as coisas a gente começa a enjoar, não querer mais, aí muda, né? O propósito, até pra gente fazer um gancho nesse assunto, falou assim, qual que até o Victor falar, meu propósito às vezes é procurar um propósito. Queria falar um pouco sobre jornada, né? Qual que é a importância de você não somente querer ver o fim do negócio, né? Quando eu terminar a faculdade eu vou ser feliz, quando eu terminar o trabalho, quando eu me aposentar eu vou começar a ser feliz. Mas você curtir mesmo a jornada, né? O que vocês veem, assim, tipo, de aprendizados que vocês tiveram na jornada de vocês, né? Eu só queria falar um negócio aqui. Pois é, a gente vem falando de propósito totalmente ligado aqui ao trabalho, mas será que será que faz sentido isso? Será que todo mundo tem um propósito que é um trabalho, né? Talvez seja parte da nossa cultura aqui, né? Eu não sei se faz parte de uma cultura mais ocidental, né? Eu acho engraçado isso. A gente fala de propósito, a gente sempre liga a trabalhos. Mas a formatação, né? Os Na caras verdade a fizeram gente com a falou de gente, uma né? forma meio ampla mesmo, né? Acho que nem Sim. sempre o propósito é parte do trabalho, né? Mas às vezes, sei lá, que nem eu falei, na pandemia as coisas, os sentimentos se realçaram, né? Quem era bom ficou melhor ainda, quem era ruim ficou pior. Então, sei lá, eu acho que às vezes, sei lá, o propósito de uma pessoa pode ser ajudar a outra. Isso aí se realçou muito nesse momento, cara. E do mesmo jeito ao contrário, quem era ruim só piorou a vida das outras pessoas, cara. E talvez seja esse o propósito da pessoa também. Não falando só em âmbito de trabalho, assim, mas no geral da vida, né? Não, se a gente for ver no aspecto humano, né? Porque assim, o lobo. O lobo é feliz caçando e saindo, ele mata lá o bicho para ele comer e tal. A gente é feliz sendo humanos, né? Exercendo, acho que, valores, virtudes e sabedoria. É um pensamento filosófico, mas é uma coisa que te dá um quentinho, né, por dentro. Você deita na cama, você faz aquele back, né? Faz aquele retrocesso, né? Como é que foi o dia? Você fala, pô, cara, consegui ou não, né? Não tem nada errado se não conseguir também, né? Não tem. Mas você conseguir levar essa parte, não, eu fui gentil hoje, né? Hoje eu fiz tal coisa. A gente se sente bem, né? Independente do que você tenha Então, feito, né? Pode ser que tenha agregado somente a você ou pode ser que tenha agregado a mais pessoas também, né? Então, eu acho que isso é importante, independente de para quem agregue ou não, assim, você tem que estar com a mente mais tranquila, assim, limpa, sabendo que você fez o seu melhor para o seu dia ser bom ou talvez fazer o dia de uma pessoa melhor. e a gente só dá o que a gente tem, né? Porque assim, eu vejo hoje um monte de gente tendo um discurso maravilhoso, cara. Sabe assim, o cara
tem uma oratória bacana, ele tem um discurso legal, mas daí você olha, cara, é incompatível, né? Você começa... Falta de congruência, né? tem umas atitudes que não condizem, Agora né? esse lance que o João trouxe aqui, né, de jornada. É. Até te cortei, foi mal? Trouxe outra. Tá liberado. Verdade, né? Mas assim, acredito que você tem que estar... Isso tá totalmente no assunto aqui que a gente tá falando, de propósito, né? Se você tá alinhado com o seu propósito, a jornada vai ser totalmente prazerosa. Você nunca vai mirar no futuro a ponto de, quando eu completar o meu propósito, eu vou ser feliz. Porque aí, se você está falando de algo nesse sentido, para mim o propósito é algo que faz parte da sua vida. Ou seja, você está querendo antecipar a sua morte nessa questão. Porque o seu propósito é a sua vida. Então é algo que te move, algo que te faz com que você se mova, que faz com que a sua vida aconteça. E aí, realmente, eu acho que a jornada vai ser totalmente prazerosa para essa pessoa que estiver alinhada com o seu propósito. Agora, quem mira em objetivos e sonhos, né? Aí esse é o meu ponto, que missão difere de propósito. Porque a missão, tem fim. E aí quem tem uma missão que não está alinhada com o seu propósito, mira muito no que vai receber ali quando completar, eu acredito que, estando desalinhado, aí sim você não vai ter prazer na sua jornada, né? Agora, quando você está alinhado, a jornada é completamente prazerosa. Não, e é uma falta de... É legal esse ponto aí que você tocou, Vitinho, porque é uma falta de pé no chão no agora, né? O cara tá sempre projetando lá pra frente, eu vou ser feliz quando eu tiver isso, ou quando ele coloca um monte de coisas que não são o que vão satisfazer a tua alma, né? E aí o cara, de repente, ele se vê... dá uma olhada, quanta gente que passou... Agora acho que não tem mais, né? Que acabou essa história da aposentadoria. Mas quanta gente não passou vivendo, juntando grana para poder fazer determinada coisa, tal. E aí o cara chegou no momento de fazer aquilo, o cara não conseguiu largar o trabalho, não conseguiu se situar, né, como ser, né, como pessoa, né, sem ter aquela capa do trabalho, né? Viveu em busca da aposentadoria para o momento que tivesse um tempo para aproveitar alguma coisa, chegou lá, não deu tempo de aproveitar, né? É. Nossa, eu vi uma história outro dia de um antigo cliente ali, né? O cara virou amigo e tal, depois fiz a casa dele. E ele se aposentou agora. Ele tá com seus 65 anos, acho. E eu, conversando com ele outro dia, né? Ligou pra mim e tal. E a gente tava conversando, eu falei, e aí, como é que você tá, tal? Ele falou, eu confesso que um pouco decepcionado. Eu falei, por quê? Ele falou, porque eu passei a vida inteira, Ayrton, trabalhando em multinacional e tal, guardando grana para eu passar a minha aposentadoria viajando uns 5, 6 anos. Falou, eu quero conhecer a Itália, que é o país dos meus pais, eu quero passar uma viagem na Europa e tal. Ele falou, cara, aí veio esse vírus, eu não posso nem beijar meu neto, meu, e tô em casa aqui trancado. Ele falou, poxa, eu confesso que eu tô decepcionado. Eu achei incrível isso aí de você... passar uma vida inteira, né? Um ano inteiro trabalhando, uma vida inteira, juntando para uma coisa que você precisa de 5 anos. E se você não chegar lá? Exatamente, aquele famoso ditado, né? Nunca deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, né? Viveu agora, né, meu? Nadou e morreu na praia, né? Pô, mas olha que decepção, cara. Imagina, a gente sempre projeta, isso aí é uma outra questão, né, que a gente estava falando agora, de projetar a felicidade para o futuro. A gente projeta a aposentadoria. Eu vou ser feliz quando eu me aposentar. Então, pô, você vai passar a vida inteira infeliz, pra aí, quando você se aposentar, você vai sobrar ali uns, talvez, 20, 30 anos, se sobrar, pra você aproveitar a vida. Imagina, você passar, e aí você já velho, as condições físicas já limitadas, aí você vai ter dinheiro, vai ter tempo, mas condição física limitada, né? Esperar chegar a aposentadoria para daí, quiçá, procurar o seu propósito de como vou ser feliz, né? Então eu acho que é por isso que a gente tem que jogar isso para a jornada, né? Não esperar o propósito chegar, entendeu? Imagina também a hora que o cara vier com a foice e falou, vamos, mas não fiz tal coisa. Já não dá Não mais é um problema tempo, né, meu, querido? vambora, acabou, legal. Eu vou até trazer uma coisa que aconteceu aí, que eu tava conversando com uns amigos que trabalharam comigo.
ultimamente, e eu falei, pô, eu trabalho com TI, né? Falei, pô, esse negócio de computador aí não tá com nada. Eu quero, sei lá, quero passar o dia me movendo, não sentado o dia inteiro no computador. Eu quero trabalhar, eu gosto de esporte, eu quero agregar valor para as pessoas no esporte. Quero fazer coisas nesse sentido. E, e aí eu falei sobre dar uma reviravolta assim completa na vida e mudar de área, né? E aí a questão é, mas essa área você vai ganhar menos dinheiro. E aí a minha reflexão que eu trouxe pra galera foi a seguinte, pô, mas pra que serve o dinheiro? O dinheiro ele serve pra viabilizar as coisas que você gosta, que você sente prazer na sua vida. Ele compra as coisas que são prazerosas pra você. Então veja bem, eu vou estar ganhando muito dinheiro se eu for trabalhar com o que eu gosto, porque eu estar passando o meu dia inteiro trabalhando com o que eu gosto. E enquanto eu estou fazendo algo que eu gosto, mas não gosto tanto, não é tô totalmente alinhado com a minha missão de vida, né? Eu vou ter pouco tempo ali, o tempo que sobrar, eu ganho mais dinheiro, só que eu vou ter pouco tempo para comprar o meu prazer. Então não faz sentido, é uma troca burra. Eu tô ganhando menos dinheiro se eu for para a área que eu gosto e eu vou estar mais feliz. Agora, se eu ganho mais dinheiro, tenho menos tempo, para que serve o dinheiro? Ele compra o prazer. É um E médico, né? Não, mas ó, tem um pensamento oriental em cima disso. Eu não lembro se foi o Dalai Lama, se foi o Buda. Ele falava: o homem ocidental é muito engraçado. Ele passa a vida correndo atrás do dinheiro e depois ele perde o dinheiro correndo atrás da saúde. Então, cara, é assim, é o que te realiza, né, meu? Que de repente a moeda de troca, ela tem que ser completa. Se ela vier só monetizada, eu acho que ela não preenche muito. Então, se você consegue um equilíbrio de você fazer algo que você gosta, você vai estar vibrando de uma forma melhor. E eu acho que talvez o teu corpo absorva isso de uma forma melhor também, né? Saúde, em alegria. Eu acho que mais vale você ganhar R$ 1.000 por mês fazendo uma coisa que te faz feliz do que você ganhar 20 mil no mês fazendo uma coisa que te deixa super infeliz, sem saúde mental e vai te trazer muito mais problema do que você ganhando 1.000 e não conseguindo ser apertado para pagar suas contas ali, mas conseguindo fazer aquilo que você ama. É que a gente pensa muito em dinheiro, né? Assim, é claro que a gente tá falando de situações onde as pessoas têm uma condição de vida ali básica, né? Mas imagina, então, a gente falando de dinheiro, eu ganho 2.000 contra o cara que ganha 10.000, o cara é melhor que eu. Quanto tempo ele tem livre? Tempo é o mais importante do que dinheiro. Tempo é muito mais caro que dinheiro. Então, o cara ganha 10.000, mas beleza, ele tem ali o dia inteiro que ele passa estressado e ele não vai sobrar tempo que ele consiga aproveitar. Então, basicamente, ele está trocando a vida dele por dinheiro. Enquanto você a troca é tempo. E a sua troca de trabalho é o seu tempo, que é o tempo que você tem. Honorários. Né? Você tá dando tempo de vida. Né? Como é que eu posso dar um tempo de vida numa coisa que não me qualifica, né? Não traz, não agrega? Então, por favor, valorizem aquelas pessoas que gastam o tempo delas trabalhando para vocês, independente do que seja a área, né? E tipo, isso acontece muito na minha área de formação como designer, né? Tem muitos que trabalham de freelance, né? Freelancer. E tipo, a galera não dá valor nenhum para esse tipo de trabalho, porque as pessoas não veem o tempo que você está gastando ou o tempo que você gastou estudando para fazer aquilo. As pessoas acham que é luxo, que você senta na frente do computador e você faz em 2 minutos um negócio que você talvez demorou 4 anos, 5, 10 anos para estudar aquilo, para conseguir fazer em 20 minutos, né? Eu acho que pode até ser que aconteça com você também, né, Ailton, que é arquiteto. Acontece, é bacana, cara. Tem gente que fala pra mim, eu queria que você fizesse, quanto você cobra pra fazer um risco pra mim? Pô, é um projeto. Eu falo, risco eu não cobro nada. Devo ter feito o primeiro com 3 anos de idade. Eu não vou cobrar nada, mas projeto, vamos conversar, né? Exatamente. Como é que você quer a casa? Exato. Eu falo que a ajuda custa mais caro. Se quiser me contratar é mais barato do que pedir ajuda. Eu tenho um amigo veterinário, tá na clínica dele assim, consulta, R$180. Olhadinha, 250, né? Esse aí Muito bom, né? do Paranauê. Olhadinha é um clássico, né? Uma coisa que eu tenho até
refletido dentro disso, né? Eu acho que também a palavra trabalho, ela acabou se perdendo um pouco no contexto, porque antigamente, né? Acho que não sei se é Roma antiga, não sei. As pessoas pagavam os impostos com o trabalho, né? Eles falavam que na etimologia da palavra era pagar com o trabalho os impostos, né? Então, você vê muitos filósofos, eles tinham tempo para ter as filosofias, né? Porque eles não tinham o trabalho, que naquela época era uma coisa que se julgava negativa, né? Então, a gente acabou pegando essa coisa histórica, né? Que o trabalho sempre é coisa que, putz, nossa, exige um negócio, né? Não necessariamente é isso, né? O trabalho pode ser classificado de várias coisas e não precisa ter esse peso, né? Às vezes a gente coloca um peso muito grande na palavra e a gente esquece que não é uma coisa negativa. Então a gente, tá ali fazendo, mas tem que ter o prazer, né? De tá nessa jornada, né? Isso que é importante. Acho que é esse lance que a gente acabou de falou há um tempo atrás, né? Tipo, tá alinhado com o seu propósito, vai ser prazerosa a jornada, né? E aí até ia perguntar, pô, por exemplo, o Ailton gosta de música, apaixonado por música. Você toca nos finais de semana, você vai lá e vai tocar. É quase que alguém poderia ver isso como um trabalho, né? Mas você faz por paixão, você sente prazer ali, gastando, assim, o seu tempo num fim de semana, depois de uma semana inteira tendo trabalhado, você vai lá e investe mais tempo, porque ali é prazeroso pra você, certo? Não, sim, é a válvula de escape, né? Onde eu não vou enlouquecer mesmo. Você pega, eu uso a música, uso a arte como uma forma de eu me conectar. Porque você tem que se conectar com você mesmo. Né? Você não é o seu trabalho. Né? Tem gente que fala assim, o que você é? Eu falo, não, eu sou músico, eu estou arquiteto nessa encarnação, mas eu E acho que é por você acha aí. que você seria talvez mais feliz se você tivesse seguido uma carreira de músico desde o início, em vez de ser arquiteto e ter a música como Puta, hobby? cara, eu gosto da arquitetura, eu gosto da minha profissão, eu gosto de desvendar, é o espaço, é o relevo, é aquela família que tá lá, você poder ser útil, né, cara, fazer um trabalho e depois que você vê o projeto, assim, o olhar das pessoas, nesses 20 anos, assim, eu agradeço muito. Eu gosto do que eu faço, Vitão. Gosto dos dois, cara. Então, tem hora que eu não tô afim de fazer, daí eu faço. Mas é simples, né? Mas e criação, né, meu? Você não tem uma. Não é um negócio robótico, né, cara? Porque não é um software que vai fazer. É você que vai. Eu falo que é. Eu gosto assim, eu falo, é um bom pai nosso, né? Você vai lá, pede pros caras lá em cima me ajudar e a ver o que vai sair para aquela família lá e você vê o brilho no olho dos caras, você fala, ó, que legal, era isso. Não tem preço. E é uma coisa também interessante da gente falar, e não necessariamente porque é um hobby, porque é uma coisa que você gosta, que você vai ter vontade de fazer todos os dias, né? E não é tão simples assim, né? A gente, por exemplo, até a música, uma hora você cansa, você fala assim, meu Deus, eu preciso fazer outra coisa, preciso colocar o meu cérebro pra fazer outras coisas. Eu acho que também isso dentro da nossa jornada é importante, né? Lógico que não é legal você ficar acumulando muitas coisas, mas é bom sempre você mudar a sua rota para outras coisas que não sejam exclusivamente uma única coisa. Tem gente que gosta de pescar, tem gente que gosta de andar de bicicleta, tem gente que nem o Victor que gosta de esporte, que nem o TT. Agora ele tá entrando, mas ele é novo nisso, então eu não vou contar ele. O cara nem ouviu o que você falou, né? Mas é importante a gente também saber colocar na pizza, né? O que dentro da nossa pizza da vida que a gente tá colocando o peso de cada coisa, né? Onde tá, a gente tá dando uma fatia maior pelaquela coisa, né? Que não precisava ser dada. Então é importante também saber dosar nisso, né? Porque às vezes você vai fazer um negócio que você ama e você faz demais e você esquece da sua família, esquece das pessoas que estão importantes ao seu redor, talvez esquece até de você mesmo, né? Na parada do autoconhecimento. Às vezes você fica tanto no looping ali de fazer uma coisa, por exemplo, sei lá, quem é músico, que ama muito o que faz, mas o cara fica num loop tão grande de trabalho, de apresentações, que ele acaba esquecendo dele mesmo, esquecendo de dar atenção pra família. E, sim, e quem que você é? Assim, você é só um personagem nessa brincadeira? Ou você é você? Ou você se dá conta de quem é você? Você tá evoluindo, né? Acho que é uma coisa que a gente tava falando, né? De evolução, sabe? Você tá conseguindo evoluir nessa sua jornada? Tá conseguindo entender qual que é qual que é a real de você tá aqui, né? Acho que isso é interessante a gente falar. Acho que esse lance que você trouxe aí tá bem alinhado com questão de máquina, né? Pra mim lembra muito máquina, né? Porque nós somos seres humanos, nós precisamos dessa diversidade, né? De fazer coisas diferentes.
uma máquina que tem um propósito. Então, seu computador, qual que é o propósito dele? Ele tem que ali funcionar, te dar uma interface para você navegar na internet e fazer programas que você consiga realizar cálculos aí, ou trabalhar com arquitetura, seja lá o que for. E esse é o propósito de um computador. Ele tem um propósito e se ele não servir para esse propósito, ele pode morrer. Agora, porque tanto faz, ele pode ser jogado fora, né? Ele já não serve mais. Agora, um ser humano já não é assim, né? Você tem um propósito, você não tem você não deveria ter um único propósito, né? Você não é algo, não é útil, né? Nós somos inúteis. Nós precisamos, de verdade, nós somos inúteis. Uma coisa útil, ela tem utilidade e quando ela deixa de ter utilidade, ela pode ser descartada. Um ser humano não é útil. Se fôssemos úteis, né? Seríamos como computadores, como máquinas, né? E o ser humano já não é isso. Nós precisamos dessa diversidade. Você não consegue executar uma tarefa, mesmo que você ame essa tarefa, como o João trouxe aqui. Se eu for apaixonado por música, se eu passar o meu dia inteiro tocando, fazendo apresentação, a semana inteira, será que eu não vou chegar num ponto de estresse? Com certeza. Sim, mas o Vitão, mas não seria não seria o caso assim, a gente tá colocado pra gente uma robotização até, uma padronização na nossa forma de trabalho, tal. Você tem que ser útil, tal, mas pra grana, pra fazer dinheiro, pra empresa ou aquela coisa, então você trabalha como se fosse uma máquina. A hora que você não servir, vai vir uma máquina, uma outra mais novinha aí pro teu lugar. Você vê os caras acabou de sair da faculdade, mão de obra barata, aquela coisa. Meu, quanto amigo eu não tive aí, que os caras chegaram nos 40 anos, 45, os caras altamente capacitados e assim, ganharam uma botininha legal, né? E foram pra rua e tiveram que se reinventar. E assim, alguns passaram aquela fase da depressão, tudo, os caras acabaram assumindo uma postura do que eles gostavam para fazer. E os caras hoje olham e falam, meu, eu tô melhor, eu tô ganhando menos, mas eu tô mais feliz. É aquela coisa de você estar alinhado com você mesmo, porque assim, a gente não tem como viver como máquina. Se você olhar o coração, ele bate 1/3, ele repousa 1/3 e ele prepara para bater 1/3. Ou seja, num dia de 24 horas, trampa 8, ame 8, curta 8 e durma 8. Então, assim, você vê do macro e micro, né? Desse princípio da correspondência aí, né? Do Cabalho, né? Do hermetismo. Então, assim, você pega esses exemplos e você coloca na tua vida, você vai vendo que você começa a funcionar melhor. Então, você ter esse leque que você falou, João, de ter vários cases aí de coisas que você gosta de fazer, eu acho que isso pode ser interessante. Porque, assim, a mente ela também se sobrecarrega com determinada informação, e aí é legal você levá-la para um outro lado, né? Vamos ligar outras sinapses, né? Para que o nosso cérebro também não envelheça. A gente vai envelhecer, mas envelheça menos, né? Com melhor qualidade e tal. Dentro do propósito, a gente pode ter várias missões, né? E eu acho que a receita dessa percepção olha para você, como é que você está se sentindo? O que eu estou fazendo? Né? Eu tô sendo útil para a empresa ou eu tenho que ser, lógico, você vendeu um produto, né? Vendeu o teu tempo, trabalho, você tem que fazer, mas dentro desse ponto na empresa, pô, eu estou conseguindo ser camarada com o meu pessoal que está comigo na jornada, eu estou conseguindo acolher mais, né? Como é que tá a minha postura? Como é que eu tô me sentindo no final do dia? Eu acho que é aí que você vai tendo essa receita, né? Você tá raspando por dentro ou tá gostosinho, né? Você tá... Porque, segundo tá no Pequeno Príncipe, né? Aquele livro ó, clássico, tu é responsável pela cannabis que sativas, né? Você tem que estar bem, né? A gente até, pra falar sobre essa parte de valor, trabalho, essas coisas, tem uma frase muito legal que até a gente estava comentando um pouco antes de gravar. Qual é o seu valor ou quanto você vale, né? Porque a gente está falando tudo de que a gente é número, né? Pro mercado, né? Para as organizações, nós somos números, né? Mas a gente tem que sempre levar em consideração qual que é o valor de cada ser humano, né? E, assim, os valores que eu falo, assim, da sensibilidade, do amor, né? Não de quanto ele vale monetariamente, quanto que vale o tempo dele estar ali, né? Porque
Essa é uma coisa muito engraçada que não é em todos os estados que tem. Geralmente as pessoas perguntam assim, né? Ah, o que você faz? Né? Tipo, aqui em São Paulo acontece muito. Você vai começar uma conversa com uma pessoa e fala, ah, o que você faz? Ah, eu faço tal coisa. Ah, mas tipo, por que será que a gente sempre começa no nosso trabalho, né? Quem que você é? O que você faz? Ah, eu vivo, não sei, né? E a gente sempre começa falando a nossa profissão. Qual que é a nossa profissão, né? Então, às vezes está muito atrelado no que a própria sociedade vê como o valor, o quanto a pessoa vale, né? Não vê realmente o valor dela. O que essa pessoa está sentindo, né? Então a gente fica preso nos números aí e esquece de ter uma coisa mais abrangente, né? Nisso. Mas eu acho que isso é totalmente estrutural e cultural, né, também. Isso aí já está atrelado nas gerações passadas, né? Porque o trabalho era muito importante, né? Existe até aquela frase, o trabalho dignifica o homem. Então, tipo, para os nossos pais, avós, assim, isso aí era muito importante. E normalmente você fazia porque você gostava daquilo, né? Ou você tinha que trabalhar para pôr comida em casa. Não, vem enraigado, né? A gente é da nossa criação isso aí. É um bom gancho, porque você imagina assim, ó, na virada, vamos pensar na virada do século, né? Que nem meu pai é de 49, né? E você, para ele, você era o que você fazia, né? Você tinha também, era bem, o homem é aquilo que tem e faz, né? Eles falavam. Então era aquela, a profissão, é aquela, o filho é um médico, é aquela coisa, tinha esse glamour, né? Agora, com esse superpovoamento, a gente tá falando lá de um mundo de 1,5 bilhão de pessoas, agora nós estamos com 8. Pô, os caras estão saindo no dente, né, meu? Tá toda hora pulverizando um monte de gente formada e tal, e aquela coisa de qualificação, né, essa guerra, né, de você ter a profissão, de você ser bem sucedido, é muito colocado, né, isso daí como ponto pra gente e gera uma ansiedade, né, porque você abre o Facebook, alguma coisa ali, a galera tá tudo bem sucedida, comendo bem, todo mundo tá feliz, ninguém tá postando brochei, né? Pô, né? É tudo ali. Aí você tem uma comparação ali que você fala, pô, a vida não tá bem legal, não, cara. Olha a dele. Pô, e você é você, cara. Parece que é sempre todo mundo querendo mostrar o que faz, né? Então. Todo mundo quer, Muito glamour, né? quer se destacar pelo que faz e tipo, um põe no Instagram, sou empreendedor, investidor, não sei o quê. Todo mundo se rotula, né? Então eu acho que esse rótulo que as pessoas se põem hoje em dia é muito ruim, cara, porque tudo tem que ser rotulado. Até o que o João tava falando, das pessoas chegarem pra você e perguntar o que você faz. Você tem que ter um rótulo na sua testa, tipo, sou designer, sou arquiteto, sou programador. Então, eu acho que essa rotulação das pessoas também é muito vazia também, cara. Eu acho que a gente não precisa sair perguntando o que a pessoa faz, né? A gente só chega e troca uma ideia numa boa, entendeu? Pergunta de outras coisas. Chega perguntando qual é o seu propósito de vida. O que você faz? É que, não, eu ajudo meu pai. Seu pai faz o quê? Ele é aposentado. Tô ajudando ele na aposentadoria, né? Nada mais justo. Não, mas... O Ailton até falou, né, em algum momento, pô, você não é o seu trabalho, né? Você falou algo nesse sentido em algum momento. E realmente, a gente parece que as pessoas tentam sempre te enquadrar, né, no que você faz, né? Eu sinto que a nossa geração aí tá tentando mudar um pouco isso, né? Eu sinto que as pessoas realmente tentam puxar assuntos diferentes de trabalho, né? Mas ao mesmo tempo as redes sociais aí parece que qualificam as pessoas. Não, mas é muita máscara, Vitão. Eu vejo muita máscara hoje. Eu acho que assim, o gasto de energia psíquica para você manter uma persona, né, uma máscara, são máscaras. Às vezes você vê o cara lá com o cara não é aquilo, entendeu? E pessoas mentindo para si, né, fazendo o gasto de energia psíquica é muito grande nisso daí. Tem uma filosofia lá, um estudo filosófico, né, que chama o homem do espelho, né? Quem você é, né? Então é legal essa pergunta, você se fazer ela e falar, quem sou eu? Eu tô aqui pra quê? Porque se uma hora o trabalho vai ficar. O seu trabalho Fiz o quê? Qual foi tua obra? Nada vai, entendeu?
A sua conta do Instagram fica. Fica tudo. Não tem fica funeral com tudo. carro forte, E aí né? o que que você leva? A única conta importante que você tem que ter é uma coisa, você tem que ter 6 amigos, Pelo menos. que é o número de alças, que vai carregar. Então, 6 amigos você tem que ter pra levar teu Mas ao mesmo caixão. tempo, sinto que isso às vezes é um peso, né? Você se perguntar quem é você. Tipo, qual o seu propósito, né? Às vezes a gente vê como um peso. Sei lá, por exemplo, eu acredito que esse propósito a gente acaba trazendo de forma estrutural. Às vezes a família também coloca questões que estruturais assim em você que de repente você não se sente alinhado com o propósito porque você sente que o seu propósito era o que a sua família achou que era. Ou sei lá, então, sei lá, por mais eu, por exemplo, por mais que eu ganhe um bom dinheiro, me sinta ali satisfeito com o que eu tô fazendo, sinto que eu sinto um julgamento também da sociedade. Um médico, um cara que se formou em medicina vai ser muito mais reconhecido, muito mais aplaudido do que uma outra profissão. Mas eu acho que é sei por isso que Ah. você tem que estar sempre se questionando, né? Porque Sim. se você Mas, for Vitão, pensar no que as pessoas à sua volta falam, você vai entrar numa loucura que você sem vai ter fim. muito trabalho. Se você for pensar no que os outros pensam, fazer o que os outros querem, você não vai ser você. Vai faltar amor próprio. Porque assim, ó, você. E as pessoas que estão com você na caminhada, cabe a elas te aceitar do jeito que você é. É lógico que você tem que ter tomar cuidado pra tua personalidade não ferir ninguém. Entendeu? Ah, não, eu sou um cara, eu falo na cara, tudo que eu quero. Pô, que isso? Não, né? Vamos ter educação, vamos ser gentil, né? Porque você recebe aquilo que você manda. Mas a gente tem que estar tendo, eu penso assim, tendo amor próprio. Você vai fazer aquilo que você gosta, da forma como você acha legal. Que nem eu vejo no meu escritório. Cara, eu vou trabalhar de bermuda. Eu não vou ficar preocupado. Eu não mal vestido, mas eu vou trabalhar à vontade. Assim eu crio melhor. Eu tenho no meu escritório, tá todo mundo tranquilo lá. Eu quero isso. Né? Essa é a missão. As pessoas trabalhando, gostando do que estão fazendo e sabendo que elas estão sendo úteis, que elas estão recebendo por aquilo. E eu acho que isso é ser honesto consigo, né? Porque assim, ninguém faz com a gente aquilo que a gente não permite, né, Vitão? Então, se você tá deixando pessoas falarem o que você tem que fazer, é porque você tá deixando. Aí você tem que ver por que tá havendo essa concessão. Vocês acham que é Mas- uma coisa estrutural, assim, de a gente sempre ter, a gente acabar tendo cada vez mais pessoas frustradas, tá na estrutura da sociedade isso? Porque a gente tem 17 anos, na maioria das vezes, eu tô falando isso porque a gente já passou por isso, né? Eu tenho 26 e a gente já passou há pouco tempo por essa etapa, né? Mas aí você tem 17 anos, você não tem nada na cabeça, um monte de hormônio, você é adolescente, você não gosta de ninguém, não gosta de você, e eles te falam assim, meu, decide o que você quer fazer pelo resto da sua vida. Pô, faz aí uma faculdade, entra numa faculdade, o que você quer ser? Eu acho que já vem uma sente de frustrações desde sempre, porque, cara, você tá preparado ali psicologicamente pra você tomar uma decisão. Na verdade, não é isso, né? Você não vai ali escolher o que você vai querer ser pro resto da vida. Você vai escolher um dos caminhos que você vai seguir. Mas não necessariamente que aquilo te rotula, né? Que nem a gente tá falando sobre rótulos. Então, eu acho que a gente até pode ampliar isso, porque a própria sociedade coloca a gente nesses rótulos, né? Ah, estuda pra faculdade, pra você... Hoje você vira um empregado se você fizer faculdade, né? Porque não tem garantia de nada, né? Nada. Então aí você vai pra trabalhar, aí você se casa, você tem filho, você vai ter uma casa num condomínio fechado, você vai viajar pra Disney com a sua família, e tipo, a sociedade te coloca um rótulo, e se você não se torna aquilo, você vira um cara frustrado. Porque você sempre vai estar olhando, sei lá, no Instagram, em algum lugar que, tem gente que tem essa vida perfeita. Meu, e na real não tem tem vida perfeita. Tem a vida do jeito que você quer levar. E, tipo, você não pode deixar que a sociedade... Lógico que é complicado, pressão de família e tudo mais. Mas que as pessoas ditem pra você... essa é a vida que vale a pena ser vivida, sabe? Essa é a vida que é legal de ser vivida. Você tem que seguir o seu próprio caminho, né? Eu sei que é muito mais teoria do que prática, né? Porque no beabá da vida, ali, quando a gente tá... correndo, trabalhando muito, curtindo... às vezes você esquece e você vai na massa, né? Você vai sendo levado pela massa, e quando você vê, cara, você já tá, que nem você falou, já tá tanto no caldeirão, que você não consegue mais sair daquilo. Você fala assim, caralho, eu tô infeliz, eu não tô no lugar que eu queria estar, só que eu não consigo sair daqui, eu não consigo abrir mão disso que eu me tornei, porque pra mim tá cômodo, entendeu? Mudar, aí quando você chega nesse ponto, mudar é muito mais difícil. Mudar começa a ficar cada vez menos possível, não, mas
é cada vez mais difícil, né? Abrir mão. Por isso que tem gente que tem burnout, tem gente que tem um monte de coisa, porque realmente tem acaba tendo uma frustração porque acha que não chegou no lugar que era pra ter chego, né? Sim. Triste que hoje em dia a gente tem uma facilidade para comparar a vida, né, por conta das redes sociais. E o que é mais triste é que você acaba comparando sua vida com pessoas que são exceções, assim, às vezes, né? Muitas vezes as pessoas seguem pessoas que têm uma vida realmente excelente, mas ela é uma exceção na sociedade, né? E a gente acaba sempre comparando a nossa vida, é inevitável. A gente sempre tem que comparar, mas a gente sempre acaba fazendo essa comparação. Mas antes, numa época sem tecnologia, né, a gente comparava ali com o seu círculo social, que é a sua realidade, né? Hoje em dia você pode ver todas as realidades. O duro que o cara tem informação e daí ele vai comparar a mente dele, que não tá tão legal, com a do Einstein, né? Porra. Você fala, não, mas o cara tinha um QI de 180. Eu aqui, pô, tô com 115. Né? Não, mas é verdade. Mas é aquele negócio também. Será que aquilo que o rótulo mostra realmente é a verdade? Porque, sei lá, aquelas pessoas que postam só viagens e felicidade, não sei o que. Será que elas As realmente, máscaras, será que né? elas realmente estão felizes ali naquela vida? Tipo, eles vendem a felicidade, mas nem sempre, 100% das vezes, eu creio que deve ser a minoria que deve ser realmente feliz com essa vida, de ter que mostrar a vida toda deles, toda a intimidade, todas as viagens, todas as coisas, para simplesmente ser mais um rótulo para as pessoas, sabe? Tipo, E quanto tempo o cara não perde, né? Fazendo essas. Atrás de publicação, do que eu vou arrumar de material, o que eu vou de geração de conteúdo que não vai agregar nada. isso acabou se virando um trabalho, né? Para essas dá pessoas é um trabalho. trabalho. Eles vendem isso, eles vendem essa imagem, mas isso tá agregando para quem? Esse trabalho deles, O né? João vive falando pra mim, não, você precisa postar isso, tem que fazer aqui da empresa. Eu falo, meu, isso dá trabalho, não quero. O Deixa objetivo quieto. é ter menos trabalho. O objetivo Eu quero não sei. comprar meu tempo. O objetivo cara. lógico, eu não sei nem onde tá meu celular agora. Eu não sei se bateria, como é que tá. Eu não vejo o cara desde ontem. É uma delícia, é uma liberdade, né? Esse é o melhor jeito de viver, né? Porque assim, ó, você pega um cara desse, às vezes, o quanto tempo a gente não. Eu vejo pessoas. Outro dia eu tava almoçando, antes da pandemia, né? Eu tava num restaurante e tinham 4 pessoas da família: o pai, a mãe uma adolescente ali, uns 12 anos, adolescentes. Cada um no seu celular. Os caras acabaram de comer juntos, cada um no seu celular. Eu não ouvi a voz de ninguém ali. Entendeu? Só ouvi o pai a hora que falou, vou pagar, foi lá pagar a conta. Cara, eu acho isso daí uma pena, porque assim, cara, olha o desperdício de troca, de experiência, de informação. Porque, meu, sozinho ninguém cresce, cara. Sozinho você não chega a conclusão nenhuma. É um Eu acho que as compêndio, pessoas né? estão deixando de compartilhar pessoalmente para compartilhar online, entendeu? Isso é uma coisa bizarra, né? Um Porque às second vezes life, né, meu? você olha para o lado, você acaba não olhando para o lado, para as pessoas que estão à sua volta, para olhar para as pessoas que estão na internet, te seguindo ou te apoiando. Às vezes você deixa de apoiar uma pessoa que está do seu lado para apoiar uma pessoa que está na internet. Então eu acho que os valores estão muito invertidos, meio que de ponta cabeça, né? É. Às vezes você, sei lá, xinga sua mãe, xinga seu pai, xinga seu irmão, só que na internet você, cara, é maravilhoso. Você compartilha coisa de ONG, você é o cara que pega o plástico na praia. E na sua casa você tá xingando seu pai, sua mãe, seu irmão e desrespeitando todo mundo que tá à sua volta para montar essa imagem de você mesmo dentro de uma plataforma digital. Eu acho meio bizarro Já esses achou o valores. propósito aí, vai pra política, meu filho. Vai cortar fitinha de supermercado. O engraçado até tem uma dualidade aqui. Eu ia falar assim, eu fiz um post no Facebook sobre isso, né? Você tá fazendo um post, né? Sobre essa. Quando foi a última vez que você parou, sentou num parque e olhou? Assim, sem celular, sem nada, tipo, só observou. Tipo, eu tava falando dos padrões, né? Que as pessoas têm padrões. E as pessoas não se olham mais. Eu acho que um dos grandes problemas da nossa área, quer dizer, no nosso século, no século XXI, é o problema, a comunicação. Comunicação, o Ailton, a gente já até falou sobre isso, que a comunicação está cada vez mais difícil. Parece até engraçado isso, porque a conexão só aumenta. A instantaneidade das mensagens,
papum, você fala com um cara do outro lado do mundo, tudo certo. Só que as pessoas estão perdendo a comunicação, elas não se comunicam mais, elas estão por trás de um telefone, elas não conseguem ligar mais, elas não conseguem mais, por exemplo, usar o telefone, fazer uma reunião com a pessoa. Eu percebo muito isso, que eu vejo vários casais que, tipo, tretam sempre e não conseguem conversar, tipo, olho no olho, ficam tretando pelo celular, porque as pessoas têm dificuldade de chegar, falar os seus sentimentos e falar o que sente, né? Então, acho que, mesmo com a gente tá numa uma era de informação e comunicação, a comunicação tá cada vez mais difícil, porque você tá tão vidrado ali no mundo digital, vivendo aquele mundo digital, que você esquece de viver o que tá rolando. Pô, o que tá rolando na minha vida? Pô, será que... Porque eu preciso conversar com as pessoas, eu preciso saber a opinião das pessoas, eu preciso sentir mesmo que a gente que você tá vivendo, né? Acho que é importante. Não, e é legal, João, porque assim, a gente começa a pensar em pessoas como autômatos, né? Assim, são robôs, que nem você tá lá, o assessorista do teu prédio, ou o cara da recepção, ou o cara que tá limpando lá o banheiro, ou aquela coisa, você acaba vivendo uma vida, você não para pra conversar com uma pessoa. Você não dá um bom dia, cara, desejando que ela tenha um bom dia. Pô, experimenta. Você fazer um elogio, cara. E veja, saia no seu dia e fala, não, hoje eu vou ouvir um pouco. Eu vou conversar, bom dia, tal. Faz uma conversa, puxa alguma coisa. Uma pessoa dessa que tá prestando um trabalho pra você, que tá fazendo uma coisa. Porque assim, é um ser humano que tá lá. Pois é. Né? É uma pessoa igual você, tal. Como é que você gostaria de ser tratado? Como é que aí você faz isso? Você vai ver que você pode ter dado um outro motivo para aquele cara ter um dia melhor, né? Com isso daí e tal. Salvo, tem gente que você falou, tudo bem, o cara tava, né? Mas tem gente também que é receptiva. Então, assim, você faz uma troca dessa com uma pessoa e você vai ver que no seu dia você vai sentir bem. E aí você torna o elogio, você torna algumas coisas aí parte do seu dia, você vai ver que você começa a se sentir melhor em determinados Não aspectos da custa tua vida. absolutamente nada, né? Você falar um bom Não, dia, bom trabalho, obrigado, e não custa absolutamente nada. Eu ponho muito isso, assim, no meu dia a dia. Sempre quando eu vou, sei lá, num mercado, ou tô comprando alguma coisa, ou tô num restaurante e vem o garçom, eu sempre falo obrigado. Independente de quantas vezes ele venha na minha mesa por alguma coisa, toda vez eu falo obrigado, 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 porque não me custa nada, entendeu? Agradecer. É um serviço que ele tá prestando pra gente, não deixa de ser, entendeu? E ele não tá fazendo aquilo ali por. Não tem que ser no automático, entendeu? É uma pessoa. Tem que ter essa troca entre pessoas, né? Então é sempre obrigado, não custa nada. Às vezes você pode melhorar o dia da pessoa que tá uma merda. mostrar à pessoa que ela tem valor, né? Exato, porque valorizar esse trabalho também, porque, tipo, não custa nada você falar um obrigado, porque às vezes o cara atendeu 10 mesas que ninguém falou um obrigado pro cara, às vezes os seus 10 obrigados valeu por aquelas 10 mesas que não falaram, entendeu? E isso pode mudar o dia da pessoa, cara. Você sabe que tem uma tese, eu não sei se é uma tese de doutorado, um mestrado, que chama invisibilidade, né? Acho que é invisibilidade humana, alguma coisa assim. Foi um professor, doutor lá de uma faculdade e tal, o cara honoris causa lá e tal. E ele se disfarçou durante 6 meses de gari, o cara faxineiro lá. E ele passava o dia passando o esfregão lá, limpando o corredor. Ele falou, nesses 6 meses que eu passei, nenhuma das pessoas que trabalhavam comigo ou daqueles que conviviam comigo me reconheceram ou me deram um bom dia. Então, daí eu não lembro qual era o nome do estudo, acho que visibilidade humana, eu não lembro qual era, mas eu achei incrível essa tese do cara, e ele comprovou, ele falava assim, que essas pessoas, elas têm a entrar em quadros de depressão muito maiores por essa falta de troca humana. Então, assim, olha onde vai, né, meu, porque assim, quem enxerga é o cérebro, no olho. Então, assim, aonde a gente tá, como é que a gente tá cristalizado, né? Como é que a gente tá na nossa criação mesmo de função, né? Você tem que ser isso, a gente acha que são pessoas que a gente tá melhor, entendeu? Mas não, se você olhar
para um relógio, você perguntar pra pessoa que peça você quer ser do relógio, todo mundo quer ser ponteira, né? Quer ser pulseira, mas tem pecinha lá dentro que sem ela a engrenagem não funciona. E relógio que atrasa não adianta, né? Então, a Eu acho gente que é, tem eu que acho que é ser um útil, cada julgamento um na que sua, né? é um julgamento muito estrutural também, né? A gente acaba passando despercebido aqueles trabalhos que, entre aspas, não são vistos, né? Que nem o gari, o lixeiro, o garçom. As pessoas acabam, não sei se é exatamente isso, mas elas se enxergam, mesmo que sem perceber, elas se enxergam acima dessas outras pessoas, por terem, sei lá, cargos que ganham melhor ou toda essa estrutura. Então é complicado, cara. E realmente não custa nada você falar um bom dia, um muito obrigado. Você pode mudar a vida, você pode mudar o dia de uma O pessoa, seu, né? né? Seu O também, com seu, né? certeza, Causa e efeito, porque né? Você joga, exato, você recebe. exato, Newton, né? Sobe tudo e que você desce, joga no universo volta pra você. Eu volta. acredito muito nisso também. Até esse lance ligado com a história do restaurante aí, que cada a família toda tava lá no celular, ninguém falava com ninguém, né? Então a gente começa a ver as pessoas mais como utilidade, né? E como você falou, né? O gari parece que ele serve como gari, é isso a utilidade dele. Será que nas gerações futuras vão começar a enxergar os pais como utilidade também? Para que servem meus pais, entendeu? Porque elas não estão, a família não está conversando mais, né? Então, inclusive, tem adolescente que eu vejo se irritando porque o pai interrompeu o uso do celular, assim, né? Tipo, tô usando o celular, você quer falar comigo agora, entendeu? Parece que... É, o cara bloqueou, eu não posso ver determinadas É. coisas, né? Tem um tempo, né, de uso. É engraçado que tem dois vídeos que circulam bastante até agora no Facebook da vida, no Instagram. Tem um compilado de crianças, assim, que estão, tipo, meu, gritando. Uma menina dando um puta chilique no aeroporto, que a mãe tirou o celular dela pra o avião decolar. E, tipo, ela deu um show. Tipo, expulsaram eles do avião e tudo. Tem e você tava falando sobre como que as pessoas acabam se posicionando como superiores a esse tipo de profissional, né? Que tá exercendo o seu trabalho super honesto. E tem um vídeo, tipo, os americanos eles colocam a mulheres chamado de Karen, sabe? Não sei se vocês já chegaram a ver. Tipo, são um monte de mulher que, tipo, tá humilhando as pessoas, tipo, que estão em caixas, essas coisas, tanto pela cor de pele, como pela própria estrutura da hierárquica no negócio, tipo, e elas humilhando as pessoas. Eu acho que, infelizmente, a gente começou a ter uma onda dessas coisas tomando voz. Né, o que acontece? Pessoas estão se sentindo cada vez mais utilizando aquela, tipo, eu posso falar o que eu quiser, tanto na internet quanto para as pessoas. Então a pessoa vai e como se ela se posiciona como uma hierarquia maior, seja por cor de pele, ou seja pela profissão ou ganho dela, então ela vai ter uma tendência a sempre estar rebaixando as outras pessoas, falando mal, e, meu, a internet tá aí pra desmascarar um monte de gente, né? Então tá sendo filmado, várias coisas estão rolando, né? Mas é tudo a ver com essa coisa, né? Do valor da pessoa, né? As pessoas se enxergam. Uma coisa que eu tenho. É uma frustração muito grande também é quando as pessoas não dão valor no seu tempo, né? Tipo, o tempo das pessoas é sempre muito mais valioso do que o seu. Então, quando elas olham isso, tipo, elas acham que aquela pessoa não tem valor, né? Então, elas vão pisar em cima delas, vão fazer o que elas querem. Então, isso é bem complicado mesmo hoje em dia, né? A gente tá passando por um momento que muitas coisas estão vindo à tona, né? Em relação a esses temas, né? Ninguém dá o que não tem, né, João? O cara, você só vai ver aquilo que você tem dentro de você. Então, você imagina uma pessoa que pega pra denegrir e tal, o quão mal ela se sente, né? Então, é aquela coisa, é o espelho, né? Você vai ver no outro aquilo que você tem dentro de você. Eu não gosto daquele cara. Ele é isso, isso. Pô, dá uma olhada que você tem um conteúdo dentro de você. É aquilo que a gente tava falando, né, Vitinho? Olhar pra dentro dá trabalho, né? Dói. Pô, dói, cara. É uma cebola. Você tem que vir arrancando casca até chegar no cerne, né? Que é o espírito, né? É difícil você se julgar, né? Às vezes você sabe que você tem um problema, que você tem para resolver, quando se você olhar para dentro, você vai encontrar diversas incompatibilidades com você mesmo, né? Que você tem que lidar com você mesmo.
Só que é difícil você se autocriticar, né? Ó, se fosse fácil, eu acho que essa história da encadernação, a gente tá nessa vida aí, é pra isso aí mesmo, né? Não é coisa pra gente grande, né? Mas a gente chega lá, eu acho. Desenvolver uma autocrítica, né, é um trabalho árduo, né, cara? Você conseguir colocar na sua vida que, eu tenho esse problema, enfrentar esse problema e realmente buscar soluções para esses problemas, né? Acho Dá um que significado pra ele, né? Diferente, né? assim, não tem, eu acho que muito pior do que você ter um problema é você não admitir que você tem aquele problema, porque daí você nunca vai estar pronto pra dar o próximo passo, pra evoluir, pra não sofrer mais com aquela parada, sabe? E aí o negócio vai ficar batendo sempre e vai acabar que você sempre não vai ser não vai ser não vai fazer sentido na sua cabeça muitas atitudes suas, porque você não tá enfrentando seus problemas e ressignificando, sei lá, e passando para um próximo nível, né? Acho que isso tudo que a gente tá falando agora sobre o propósito, esse propósito de ser humano, de você evoluir como ser humano, é muito legal porque isso te permite enxergar outras coisas, né? Acho que eu e a Ailton, a gente sempre conversa sobre isso, né? Você sair da situação, conseguir olhar de cima e falar assim, o que tá rolando de verdade mesmo, né? É porque Esse são negócio- sempre três verdades, né? A verdade de um, do outro e a verdade, né? Mas é legal você, nesse período de autoanálise, né? De você procurar fazer as coisas com muito carinho com você também. Porque assim, a gente não tem dificuldades à toa. A gente é um compêndio, né? De genético, de cargas genéticas dos nossos pais, de medos, de uma série de coisas ancestral que está hoje dentro do nosso DNA e que você, às vezes, você se pega fazendo coisas igual seu pai fazia, que você não gostava, tal. A gente acaba, para quem tem filhos, a gente às vezes acaba educando nossos filhos, você acaba falando, pô, eu não gostava quando meu pai fazia isso comigo e você se pega fazendo, tal. E daí você volta para dentro de você e fala, não, como é que posso fazer isso aí de uma outra forma que não seja tão contundente, que ela não me agrida, né? Então, assim, você olhar para dentro de você, ver as coisas que você tem para mexer, mas vai aos poucos, porque a gente tem mania de colocar a meta, né? O nosso propósito coloca uma meta sempre muito grande e a gente tem que ir dentro do nosso real tamanho. É um negócio legal que o Johnny fala aqui, o 1% melhor. Então, assim, você vai olhando, ó, o que eu tenho para fazer? Eu tenho inveja daquela pessoa lá, eu ando falando muito mal dela, você anda falando mal por quê? Olha para dentro. Olha, você tá falando mal, o que incomoda nessa pessoa? Ah, você tá com inveja, você tá... E assumir, não, eu tenho isso aí, mas eu vou melhorar, eu vou tentar dar um outro ponto de vista para isso, eu vou qualificar essa consciência aí que eu tô. Porque assim, o que é a diferença de luz e sombra? Né? Você levar a luz para a sombra, você dignificar aquilo, você poder dar outra qualidade, né? E como é que eu melhoro? Como é que eu me torno uma pessoa melhor? Né? Eu vou com determinada atitude. Hoje eu vou dar esse bom dia. Vou perguntar como é que essa pessoa tá. Vou fazer um elogio. Então Essa parada de se autocriticar eu até tava pensando aqui. Tá se tornando cada vez mais difícil as pessoas aceitarem as falhas, os erros. Sabe por quê? E até vou ligar de novo com rede social e o caramba, né? Porque você olha as redes sociais, você vê as pessoas só no momento de sucesso. Você não consegue enxergar a falha, né? E o sucesso depende das falhas. Você precisa errar muito e ir se lapidando para chegar em 10 anos você conseguir construir algo. Ou mais, 10 anos ou mais, né? Para você conseguir construir algo. E aí você olha nas redes sociais, você vê as pessoas já construídas ali, já tudo concretizado. E aí você pensa, porra, eu quero ser assim. E aí você vai lá e você começa falhando, começa errando, começa se sentindo mal. E aí cada vez mais você quer ser perfeito, como você vê nas redes sociais. Só que aí você começa a falhar tanto que você começa a pensar, pô, eu acho que eu não sirvo para isso. Tô aqui me esforçando pra caralho e não consigo chegar lá. Mas, pô, você passou de repente 1 ano se esforçando pra caralho, errou pouco ainda. Então, não dá pra você comparar. Só que, como a gente só vê ali o sucesso, né? A gente não tem essa noção, essa percepção da falha, de que as pessoas erram muito, que é importante errar. As pessoas têm essa
esse hábito cada vez maior, né, de querer ser perfeito, de não aceitar falhar, de querer construir coisas rapidamente. E, então, coisas que um cara construiu 10 anos, 20 anos de carreira, você quer para ontem. E cada vez menos cada vez mais, na verdade, a gente vai se frustrar, né? Porque, pô, eu quero ser músico foda, como eu vi o cara ali na internet. Pô, o moleque tem 17 anos, já é um cara muito foda. Mas de repente ele passou desde os 11 anos fazendo isso da vida dele. E aí, de repente, você quer do dia pra noite ser como ele. Aí você vai lá, vai começar a sua jornada, vai começar o seu negócio, vai falhar pra caramba. E aí você vai falar, puta, eu não sirvo pra isso. Você vai pegar outra coisa pra fazer, não serve pra isso também. Porque as referências, é importante ter referência. E a referência que você tem é sempre de um sucesso muito extremo, que você nunca vai. Que, se você quiser alcançar, você pode conseguir, mas depende de muita falha, muita lapidação pra você conseguir chegar lá, né? E as pessoas acabam desistindo no meio do caminho, né? Eu acho que é muito imediatismo, né? Dos momentos que a gente vive hoje. Todo mundo, pelo excesso de informação, as pessoas querem que as coisas sejam imediatas. Ah, eu quero me tornar músico amanhã. E também muita cobrança de nós mesmos. É que nem o Ailton tava falando, quando você olha pra dentro, você tem que olhar com muito carinho também. Não adianta você se cobrar, se cobrar, se cobrar. Ah, puta, Você vai ficar louco. eu quero ser o músico foda, então eu quero ser amanhã. Daí você vai e se mata de estudar ali por um ano, por 6 meses, um ano, e o cara não chegou nem perto daquele músico que ele viu. E ele tá se cobrando, se cobrando, se cobrando. Então, quando você olha pra dentro, eu acho que a gente tem que ter muito carinho e muito cuidado. Porque o jardim do vizinho sempre é mais florido. Sim. Sempre é. Então a gente tem que primeiro aprender a cuidar do nosso jardim para depois olhar para o jardim do lado. Ou às vezes nem precisa olhar para o jardim do lado. Você tem sempre que estar olhando o seu jardim. O que eu estou fazendo para o meu jardim ficar mais bonito? O que eu estou fazendo para chegar lá onde eu quero? Não, e outra, reconhecer que você está tendo a capacidade de fazer algo pelo seu jardim. Não interessa que você começa na semente. Que é, né, eu tô fazendo alguma coisa. Pô, eu acordei hoje, eu fiz um pouco de coisa. Que eu acho legal, Vitinho, essa colocação que você fez dos objetivos, né? Que às vezes a gente não consegue, a gente traça e a gente não consegue chegar onde a gente queria por causa da comparação. Aí você entra num auto-bullying fudido, né? Porque a gente é um carrasco quando o assunto é com a gente mesmo, né? Eu tenho um cuidado grande quando eu falo autocrítica. Eu prefiro a palavra autoanálise. Porque, assim, ela é um pouco mais carinhosa comigo mesmo. Porque, assim, a gente não é perfeito. É legal, o legal do passar do tempo, que você vê que as coisas, elas não saem realmente como você planejou, ou às vezes elas saem melhor, porque elas mudaram. Você começou a fazer alguma coisa num determinado momento, e aí, de repente, pô, você viu que aquilo não era tão legal, e você fez um ajuste para uma outra direção, mas que ela trouxe para você um conforto muito grande. Então, assim, é aquela questão do cara lá que você falou, não, trabalho com TI, o payback disso daí ele é muito maior para mim, eu vejo financeiramente, mas o que me faria feliz realmente era estar trabalhando com esporte. Então, eu acho que você apertar o botão do foda-se mesmo, cara, com a sociedade, com tudo, e fazer o que você gosta. Eu vou trabalhar com esporte porque ele me faz bem. Ele vai agregar valor, não só ao meu bolso, mas ele vai agregar também à minha alma. Que é o caminhante, é esse aí, é o que tá dentro, cara, é o cerne. É você fazer alguma coisa que você vai conseguir ser útil, melhor, você vai trabalhar de uma forma mais, você vai qualificar o teu ego, porque assim, você vai falar, pô, eu não vou ficar prestando, eu presto que eu ganhei $1 milhão fazendo TI, aí você fala, não, você não tem que estar preocupado com o que você vai postar, se os outros vão, não tem que botar comparação com nada, tem que fazer, você tem que começar, e é aquele 1%. Eu vou trabalhar um pouquinho melhor hoje, eu vou fazer uma coisa respeitando mais o meu feeling, o meu time interno, né? O quanto tempo eu vou trabalhar. Pô, eu não tenho que trabalhar 18 horas, 16 horas, eu tenho que trabalhar o tempo que eu estiver sendo útil e fazendo melhor. Eu acho que a única comparação que tem que acontecer é você ontem com você hoje, né? É a única comparação que tem que acontecer para Eu dar não certo. sou o cara que eu era há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, graças a Deus. Hoje eu me sinto mais feliz comigo. Porque você ter a capacidade e o reconhecimento de que é preciso mudar tal coisa para eu me fazer melhor.
E a Com gente, certeza. a gente vai mudando, cara. Lembra quando vocês eram pequenos, que vocês choravam pra caralho? Eram chatos demais. Agora vocês estão os caras bonitos aí, ó. Tudo, né? Tudo bonitão. Cara com uma cabeça tal, os boa, caras com né? cabeça boa, saudável, né? Uma coisa, fazendo até um gancho do que o Vitor falou, né, da gente ter comparativos e referências que são irreais, tem um livro que chama Fora de Série. Vale a pena também pegar pra dar uma leitura, que eles falam sobre, chama Outsiders, né? Tipo, o cara é um ponto fora da curva. E eles fizeram um estudo num conservatório de música durante alguns anos. E eles perceberam que as pessoas começam a se tornar experts depois de 10 mil horas de treinamento, né? Porque eles queriam avaliar o quê? Se existia algum talento natural. E eles conseguiram, depois daquela, tipo, acho que foram 10 anos de pesquisa, e eles descobriram que a experiência do negócio era muito mais valiosa do que qualquer talento. Porque no início se demonstrava como um talento natural. Mas depois que as mesmas horas de treinamento, depois dessas 10 mil horas, se concretizavam para ambos os lados, esse talento natumia. Então, qual que é a parada? Às vezes você se compara com as outras pessoas que já chegaram lá, mas você já treinou suas 10 mil horas? Né? Você já fez essa parada tantas vezes que começou a ser fácil? Então, as pessoas acabam desistindo de certas coisas porque elas acham que elas nunca vão chegar lá. Mas, na verdade, cara, você tá no começo do... É que nem meu avô falava, né? Você tá no cuero ainda, você tá na fralda. Você tá começando, você tá traçando o seu caminho agora, cara. Como que você quer? É que, assim, isso é um pouco da minha culpa também, porque eu falo minha culpa, culpa da minha profissão, né? Porque a gente sempre vende o que, assim, o que é? Pô, tenha 50 centavos e faça 500 mil reais por mês, sabe? Tipo, a gente começa a trazer coisas muito... Eu não faço isso, tá, gente? A gente começa a trazer coisas tão irreais que não tem como a gente chegar naquele princípio. Porque eu acredito sim, tem gente que consegue ganhar certas coisas, mas, cara, é um de muitos outros, né? De milhões até. Então, assim, sempre quando você tomar isso como comparativo pra sua vida, você vai estar sempre na merda. Você vai estar sempre falhando. Porque você nunca vai chegar num cara desse. E talvez, assim, você até pode chegar, claro que você pode, mas tempo, né? 10 mil horas. Então a gente fica... Essa coisa do... Qualquer lugar, tipo, você tem um celular, você já pode ganhar dinheiro, né? Tem um monte de parada assim que torna cada vez mais imediato, né? O que a gente quer. Então, cara, você não faz nenhum ano no negócio, você já fala assim, não, mas eu quero resultado, não sei o quê. Então, não tem como, né, cara? Não tem como. Não tem jeito, né? Eu vou até, pô, esse lance, realmente tem pessoas que têm mais facilidade, de repente, em determinadas atividades, né? Mas até esse lance que o João trouxe, trazendo um gancho de algo que aconteceu comigo, assim. As pessoas falavam, quando eu comecei a tocar o violão, né? As pessoas falavam que, porra, eu tenho facilidade, como eu aprendia rápido, caramba. Mas é que, na verdade, o que talvez elas não viam é que eu gastava muito tempo fazendo isso. Eu viciei no negócio, viciei. Então eu me trancava, me fechava no meu quarto e eu ficava, às vezes, o dia inteiro, às vezes 8 horas tocando, mais de 8 horas tocando violão. E aí eu aparecia no outro dia já com uma certa progressão, né? Comparado com pessoas que estavam ali começando junto comigo, aí as pessoas tiravam isso como, pô, você tem um talento natural. E na verdade não. Na verdade o que aconteceu é que eu Esforço gostei pra muito. caramba, né? Gostei muito do que eu tava Pô, fazendo. Vitinho, você me enganou todo esse tempo, velho. cara, Eu jurava que você tinha talento natural, velho. Filha da mãe estudava de madrugada, você é louco. A O gente, cara nem dormia, só cafeína e violão. o cara tava lá só enganou pra vir tantos inventando a anos. sinapse, né, meu? O cara me enganou, o cara faz 15 anos que tá me enganando. Chegava velho. varado na escola no outro dia. Olha essa música que eu tirei. Passou 20 horas. Mas não esquenta não, Vitinho. Eu toco há 35 anos e até agora eu não aprendi, velho. Também não aprendi. Sempre tem coisa nova pra aprender, né? Mas esse que é a problemática. Às vezes você se compara e acha, pô, a pessoa tem um talento natural e eu não vou conseguir. Na verdade, não é assim que funciona. O que você precisa é de prática. Todo mundo consegue. Independente do que seja, que queira fazer, você consegue também, né? A questão é prática. O João até falou nesse livro, Outliers aí. Ele traz referência de pessoas que são exceções na sociedade, assim como Bill Gates. O cara também, ele era um viciado mesmo em trabalho, em desenvolver o que ele estava projetando ali. Então ele passava madrugadas trabalhando. Não era que realmente ele tem essa mentalidade, ele talvez nasceu com esse engajamento muito forte, mas ele gastou um tempo excessivo para que ele conseguisse se tornar um ponto de referência.
Então as coisas não vêm com um talento assim tão natural, né? Vem com muito trabalho, muito esforço aí, né? Não é Mas, só não, o e você talento, imagina, né, cara? né? Tem gente que tem talento e tem gente que não tem, né? Mas é associado ao trabalho árduo que você vai chegar lá onde você quer, né? Não, mas Dia após é dia. incrível, né? Porque assim, os caras pegam, é o que você falou, né? O referencial, né? Pô, Bill Gates e tal. A gente não sabe, mas se você olha ali, o cara workaholic e tal, trabalha pra caramba. Mas tá, bem sucedido num aspecto da vida. E os outros aspectos, né? Como é que é com a família? Como é que tá, se tem filhos, né? Como é que é essa criação? Porque você não consegue, você dá um celular hoje para um filho e falar, ó, fica aí para evitar que ele te enche o saco, é muito fácil, só que você vai colher isso aí lá na frente, né? Esse aspecto do cara lá, o que ele deixa de viver por conta daquilo? Eu tenho amigos que trabalham, o cara lá por fazer, quero ganhar 100 mil por mês, beleza, mas as responsabilidades do cara é grande, o cara trabalha aí 12, 13 horas, aí você vê a família fragmentada, todo mundo, os caras gastando pra caramba pra poder compensar, né, um monte de coisa vira consumista, então aí até que ponto vale a pena, né, eu gosto do minimalismo, né, como é que eu vivo com menos hoje? Como é que eu consigo estabilizar, né, meu, porque loucos todos somos, né, Exato. então... Tem que ter um equilíbrio de saúde, né? Como a gente tava É, falando no começo, a saúde são várias, né? Tem a financeira, o lado financeiro, claro, agrega valor de saúde. O lado mental, pessoa que excede nessas questões de como trabalhar, de estresse, acaba trazendo consequências para a saúde mental, né? Pô, você exagerar ali no esforço mental, você vai ter uma carga grande de estresse, né? E saúde física também e saúde de relacionamentos, né? Como o Ailton falou, a sua família, os seus amigos, você deixou de ter contato. Provavelmente uma pessoa que é outlier, assim como esse livro trouxe, né? De referência, essas pessoas fora da curva, com certeza elas tiveram que trocar os pilares. Os pilares são os seus relacionamentos, o seu trabalho e a sua saúde física. Algum pilar ela teve que perder nesse meio aí, né? Você precisa trocar, você não consegue ter os três ao mesmo tempo, você não vai conseguir investir o máximo, dar seu 100% nos três ao mesmo tempo. Mas vai num percentual onde haja equilíbrio, né? Que você tem uma fórmula boa. Você não cai naquela, né? O homem ocidental passa a vida correndo atrás do dinheiro e perde o dinheiro correndo atrás da vida, né? Então, É sempre esse negócio de É. encontrar o balanço, né? Eu acho que, bom, é muito individual isso também, né? Tem gente que prefere encontrar esse balanço e tem gente que sempre vai estar desbalanceando esse negócio e vai tentar chegar mais longe em um dos pilares só, né? Bom, pessoal, foi demais essa conversa. Muita bagagem aí, muita coisa positiva aí pra balançar um pouco a cabeça do pessoal aí. E acho que o importante que a gente tira disso tudo é ter um senso crítico e botar a cabeça pra pensar, né, cara? Não ficar só no automático e viver a vida de forma feliz, né? Gente, brigadão pela presença de vocês, Ailton, Vitor. Foi obrigado. demais, demais, demais. Teremos outros crossovers aí pra conversar. Obrigado você também que tá ouvindo, que você faz parte também desse papo. E a gente só vai conseguir crescer aí se você continuar ouvindo a gente. Valeu? Um abraço! Falou. Obrigado,